Uma boa noite a todos. Final de tarde, né? Está se encerrando. E o começo, né, de uma nova noite que nós teremos daqui a pouco. Então sejam todos muito bem-vindos, acolhidos pelo amor do Mestre Jesus, que possamos hoje nesta casa encontrar tudo aquilo que a gente necessita na nossa trajetória. Tudo aquilo que a gente precisa de energia positiva, de energia que nos eleve, que faça com que a gente possa sentir a presença do Mestre junto a nós. Que nós neste momento possamos encontrar dentro de nós mesmos, no nosso coração, o amor, a paz, a tranquilidade, o que viemos aqui buscar nessa tarde. E eu gostaria também de convidar a todos que se encontram aqui, dizer que a gente tem nossos estudos todas as segundas-feiras, das 8 da noite às 9. Todos serão bem-vindos, aqueles que quiserem conhecer, participar. Também temos as quintas-feiras, também no horário das 8 às 9, das 8 às 8h30, palestra. E aos sábados, nesse horário que estamos hoje, né, começamos às 18 horas até às 18h30. Então é com muita alegria que hoje, mais uma vez, eu me encontro aqui para fazer essa prece de abertura. Com muita alegria no coração, eu não posso negar. Então eu vou dividir com vocês todos uma reflexão que me chamou muita atenção. Eu acredito que muitos já tenham até escutado, mas eu vou dividir porque achei que ela é um ensinamento muito bom para nós todos. Falava assim, um turista tinha ido para uma cidade turística, bonita, com muitos lugares. Ao chegar lá, ele se deparou com a beleza esplêndida do lugar, mas também com muitas pessoas que passavam por ele, que conversavam com ele, falavam de um senhor que era uma pessoa muito sábia. E neste momento ele teve essa vontade de conhecer esse senhor sábio. Então ele foi em busca deste senhor. E ao chegar em frente à casa deste senhor, ele encontrou uma casa simples, um ambiente muito bom, muito acolhedor, mas de uma simplicidade imensa. Onde lá ele foi acolhido por este senhor, conversaram, e durante essa conversa ele perguntou para aquele senhor por que ele só tinha aquelas coisas tão simples, sendo que ele poderia ter assim algo mais, né? Porque ele era tão famoso na cidade, ele dispunha de muita sabedoria. E ele respondeu ao turista, né, que para ele apenas aquilo bastava. Mas olhando para o turista, ele disse assim: e você? Cadê? Onde estão as suas coisas? E aí ele respondeu: mas eu estou aqui só de passagem. Então ele, olhando para ele disse: é isso, eu estou aqui só de passagem também. Nós todos estamos aqui só de passagem. Então eu trouxe para mim essa reflexão, porque eu acho que nós todos sabemos que a gente está aqui passando, né, por uma passagem também. Podemos transformar ela numa passagem mais sábia e mais leve, quando nós buscamos conhecer a nós mesmos, quando nós buscamos a conhecer os ensinamentos de Jesus, quando encontramos em nosso coração um Deus, aquele Deus que foi nos apresentado lá na nossa infância, quando ainda não tínhamos o conhecimento da doutrina, porque muitos de nós, é depois que a gente já está trilhando caminhos dentro da nossa evolução, da nossa caminhada evolutiva, passando muitas vezes por muitas religiões, nada contra nenhuma, todas acrescentam, e eu acredito muito que é aí que a gente vai encontrando
Mas a gente quer sempre buscar mais, a gente quer sempre conhecer mais. Nós devemos buscar mais. Conhecer a nós mesmos, em primeiro lugar. Conhecer, porque conhecendo a nós mesmos, nós sabemos que a gente pode melhorar a nossa existência. A gente pode traçar caminhos dentro do bem. A gente descobre cada coisa que a gente está trilhando e ainda não se encontrou. Muitas vezes a gente está num caminho do bem e não sabe como fazer para seguir. E aí quando a gente encontra a doutrina, começa a estudar, começa a descobrir tantas coisas que existem e que os nossos olhos estavam fechados, estavam escondidos, vamos dizer assim, né? Mas, então é isso, eu acredito que essa passagem que passamos por aqui, ela é uma passagem evolutiva, de aprendizado, e ela pode ser de muito amor, né? Basta que nós escolhemos, nós vamos ter sempre dois caminhos, e a escolha, ela vai ser sempre nossa. Então, neste momento, convido a todos a fechar os olhos, e vamos buscar a escolha neste momento de ter Jesus conosco. Que Jesus derrame sobre cada um de nós aqui nesta casa, neste momento, as suas bênçãos de luz, em cada trabalhador que aqui se encontra, em cada um que neste momento está aqui, até mesmo naqueles que por alguma aventura não puderam estar, que também possam estar recebendo essa luz divina que é derramada pelo Mestre Jesus em cada um de nós. Que a gente possa ser receptivo hoje, que os nossos corações estejam abertos, nossas mentes, para que possamos compreender um pouquinho mais os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Agradecidos estamos pela chance que estamos tendo mais uma vez de recomeçarmos a nossa existência no caminho da luz, no caminho que nos conduz até o Mestre Jesus. Que assim seja. A nossa palestra de hoje é com a nossa irmã Léa. Uma boa noite a todos. Boa noite. Como disse a nossa querida irmã, é sempre com a alegria do nosso coração que a gente se encontra aqui hoje para refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, aquele que nos leva sempre por caminhos seguros, que com Ele estamos sempre na busca do nosso melhoramento, da nossa perfeição. E esse capítulo que hoje nos coube, como estava falando aqui com o nosso irmão, ele é um dos mais lindos que tem, porque não que os outros não sejam, mas ele vem nos trazer as causas do porquê que às vezes nós passamos por tantas situações, tantas aflições e que nós desconhecemos, mas que quando a gente busca a Jesus, como ele disse a todos nós, vem dizendo sempre, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, né? Bem-aventurados daqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. E esse capítulo de hoje, ele vem nos trazer justamente, capítulo 5, quem quiser ler e entender melhor, vai ver a riqueza que ele traz aos nossos corações, a riqueza de conhecimento, a riqueza de como nós nos conduzimos por essa jornada nossa, como disse a irmã, estamos simplesmente de passagem. E daqui só levaremos aquilo que nós realmente tivermos de valor. Porque no mais, o resto, tudo nos é emprestado. Pela misericórdia de Deus, nosso Pai, e pela bondade e o amor de Jesus para conosco. E que Ele nos envolva no seu manto de amor, de paz e de serenidade. Então hoje, queridos irmãos,
os ensinamentos de bem-aventurados os aflitos, é para que a gente compreenda que nós estamos aqui não a passeio, que nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, nosso Pai, que nos dá a oportunidade de, através dessas aflições que nós passamos, aprender com Jesus, aprender com aquele que foi humilde e foi simples de coração, aquele que perdoou, aquele que amou, aquele que respeitou cada qual na sua condição, cada qual na sua evolução, sem nunca ter infringido o coração de cada um, sem nunca ter violentado, esperando cada qual o momento. Assim como nós que hoje estamos aqui, buscando nesse momento maravilhoso, essa ternura desses irmãos queridos que aqui estão, tentando aprender conosco. Hoje é um dia de jogo, né? Onde poderíamos estar lá, torcendo e vibrando, tá? Nós nos encontramos aqui, buscando através do amor de Jesus o nosso melhor viver, né? Por causa que se ontem nós somos aqueles que aplaudiam nas arenas aqueles que eram entregues aos leões, hoje se encontra aqueles que correm atrás de uma bola, né? Tentando buscar a alegria dos seus corações. Então, a gente já conseguiu vencer bastante coisa, porque hoje nós não aplaudimos mais a desgraça alheia, a gente já não deseja tanto mais o mal do nosso próximo, porque a gente vem buscando, através das reencarnações, o nosso melhoramento. E isso, com o tempo, a gente vai aprendendo que essa bênção que Deus nos dá, desse esquecimento, é para que a gente consiga melhor estar aqui e encarar aqueles que estão junto a nós. Porque às vezes achamos que aqueles que se encontram junto a nós são aqueles que vieram para fazer o nosso bem, para fazer as nossas vontades. E não é isso. É justamente o contrário. A gente veio aqui para tentar se auxiliar, porque nem sempre fizemos o bem a esse irmão. Nem sempre aquele que nos prejudica nós somos vítima. Muitas vezes somos os algozes dele. Então hoje estamos juntos para que a gente consiga se redimir daqueles erros que cometemos. Então, as aflições do nosso dia a dia, se a gente parar para analisar, elas não é de Deus, não é Deus nos punindo, não é Deus nos castigando. As aflições do nosso dia a dia são as nossas buscas, as nossas escolhas erradas. Aquilo que nós, às vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa ignorância, a gente prefere ainda, né, ser aquele que manda, aquele que obriga, aquele que opõe, aquele que exige. Então, as bem-aventuranças, e principalmente essa de bem-aventurados os aflitos, é para nos mostrar que as causas maiores das nossas dores e sofrimentos não vêm de outras existências. Vêm sim as expiações, aquelas que a gente não consegue lembrar, mas que a gente recebe em nossa casa. A gente recebe através de uma grande dificuldade, aquela dificuldade que a gente não consegue compreender o porquê que está nos acontecendo aquilo. Por que eu estou sofrendo isso, se nada eu fiz para cometer, né, para receber isso hoje? Então, é através dessas expiações que a gente se liberta daqueles nossos erros do passado. Através delas que a gente se reequilibra com os nossos irmãos e se reequilibra com as leis de Deus, né? E as provinhas nossas são esse nosso dia a dia, isso que a gente acha um grande sofrimento. Mas por que às vezes é um grande sofrimento? Porque eu não consigo pagar o meu boleto no final do mês, porque eu exagerei nas contas, porque eu falei alguma coisa que machucou o coração do outro e eu recebi em troca palavras não tão boas, não tão carinhosas, né? A gente sabe que as nossas atitudes, elas são como um bumerangue. A gente joga, a gente lança, e dependendo da força com que a gente lança esse bumerangue,
às vezes ele volta para nós com muito mais intensidade, por causa que a nossa vontade é aquilo que vai determinar os acontecimentos. E não digo que seja só pelas nossas atitudes, mas também pelos nossos pensamentos. Quantas vezes somos magoados, quantas vezes somos prejudicados, mas não, eu aguento firme, não, tu não me fez nada, fique tranquilo. Mas por dentro a gente está se remoendo, por dentro a gente está espraguejando, por dentro a gente está dizendo, não, mas tu vai pagar, fique tranquilo que a tua hora vai chegar. Nós não precisamos ser os juízes e também não precisamos ser o executor das causas. Para isso, Deus está no poder. Jesus, ele tem a sua legião que dá a cada um aquilo que merece, mas não como punição, aquilo que a gente merece para que a gente aprenda a não fazer mais aquilo, a não desejar mais aquilo, porque a gente vê as dificuldades que todos hoje enfrentam. E por que os nossos corações estariam tão endurecidos a ponto de achar que o outro mereça tudo e a gente nada? Nós, com certeza, a gente tem nossas dificuldades, a gente tem os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas aflições que às vezes nos tiram o sono, né? As nossas mágoas, os nossos rancores. Mas é para isso que Jesus aqui esteve, para nos ensinar o caminho do perdão, porque a maioria das nossas doenças, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, é porque a gente não consegue perdoar, porque a gente não consegue amar. Falo isso também por mim, meus irmãos. Quantas dores de estômago, quantas irritações, por não saber levar, por não saber me conduzir. E a partir do momento que aqui estive, que aprendi, que busquei a Jesus através do conhecimento do Evangelho, eu aprendi que tudo, o mal que eu causo a mim primeiro. Qual de nós já não teve a sensação de chegar em casa e pensar, nossa, que dia perfeito, chegar em casa, a casa limpa, a comidinha pronta, uma sobremesa, né? A família bem, todos com saúde, nada nos falta, né? Qual de nós não pensou, ai, que dia perfeito, como seria bom se todos os dias fossem assim? Mas como seria quando acontecesse de nós nos incomodar com alguém, nos incomodar no trânsito, nos incomodar em nosso trabalho e chegar em casa e passar tudo aquilo ali para aqueles que junto conosco estão? Como é que seria a situação? Seria realmente bem ao contrário. A gente desequilibraria, nós entraríamos em atrito, os fluidos e a energia da nossa casa, elas estariam desequilibradas. Por quê? Porque a gente não soube conter a nossa agressividade, a gente não soube conter a nossa harmonia, a nossa paz interior, a gente não soube respeitar o nosso próximo. Porque quando a gente respeita o nosso próximo, aquilo que vai para ele vem para nós, né? E é sempre uma gratidão quando a gente chega nos lugares e a gente é bem recebido, e a gente é amado, e a gente é respeitado. E quem de nós não gostaria de se sentir assim? Tanto é que o maior mandamento de Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E como é que a gente ama o próximo? Como é que a gente ama a Deus? Amando e respeitando o nosso próximo. Se eu quero ser amado, eu amo. Se eu quero ser protegido, eu protejo. Se eu quero ser acalmado, que eu seja a calmaria. Então, se eu tenho irmãos junto a mim, que às vezes eu não me entendo, que eu tento amar e eu não consigo, então, como disse Jesus, que eu ame mais. Se eu sirvo e não sou servido, como diz Jesus, que eu sirva mais ainda. A gente sempre tem que se sobrepor ao outro. Se o outro não conhece a bondade ainda de Jesus, não conhece o amor de Jesus, não foi até ele ainda, a nós que já temos algum conhecimento, podemos fazer isso aí.
mostrar através dos nossos exemplos a infinita bondade do nosso Pai. Allan Kardec, das 1019 perguntas que ele faz no Livro dos Espíritos, a primeira que ele faz é: que é Deus? Mas não é para qualquer espírito que ele pergunta, são para uma pleiade de espíritos superiores, inclusive o espírito de verdade. E ele pergunta, não é quem é Deus ou o que é Deus, ele pergunta que é Deus. E o que é Deus para nós? O que os espíritos responderam? Né? E aí eles dizem: Deus é a inteligência suprema, Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. E se Ele é tudo isso, por que nós sofremos? Por que nós passamos por tudo isso? Alguma causa tem que ter. E se a gente buscar nas reflexões do nosso dia a dia, a gente vai ver que as causas estão justamente nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, naquilo que nós sentimos, naquilo que nós pensamos, naquilo que nós agimos, né? Então, essa é uma era em que nós estamos passando para a regeneração. Então, a gente tem todo esse ensinamento, todo esse cabedal desses espíritos superiores, iluminados, que estão a serviço de Jesus, para nos mostrar o caminho, para nos mostrar como podemos nos transformar e nos conduzir. A nossa transformação moral é difícil, é complicado, é desafiador, mas nós temos a condição. Nós temos os ensinamentos de Jesus, nós temos os exemplos de Jesus, e não precisa mais que isso. Em qual momento Jesus cobrou de alguém o que ele passou? Ele não cobrou de ninguém, ele não culpou ninguém por tudo aquilo que ele passou, mas ele rendeu graças passar por tudo aquilo para que ele pudesse trazer à humanidade o conhecimento e a forma e o amor, a igualdade, onde tantos se acham superiores a tantos, né? Às vezes a mulher acha que o marido tem que trabalhar e servir a ela e ela fazer o que quer, ou da mesma forma o marido acha que tem que chegar em casa e esperar tudo prontinho. Não, irmãos queridos, nós estamos aqui para nos auxiliar, para nos ajudar. Nós somos emprestados uns aos outros, nós somos irmãos que foram colocados juntos para que a gente consiga aprender, para que a gente consiga evoluir junto, para que a gente consiga se resgatar. Se eu olhar dentro da minha família e verificar aqueles que se encontram junto a mim, qual a dificuldade que eu estou tendo? Será que eu faço de tudo e ele não me aceita? Será que ele faz de tudo e eu não aceito o amor que ele está tentando me passar? Então a gente fica atento aí, porque é aí que está a nossa missão, é aí que está o nosso dever, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. Porque ali está aquele irmão que de repente, hoje eu estou aqui pregando no bem, mas vamos dizer assim que vocês foram todos os irmãos que eu desencaminhei através das minhas palavras. Então vamos entender dessa forma. Que fomos irmãos que um dia eu prejudiquei e hoje estão junto a mim para que ele me ame, que eu o ame e que eu me resgate, que eu me corrija com ele, para que eu busque a bênção do amor, a bênção da liberdade, a libertação daquilo que nós estamos aqui buscando. Sendo a terra uma escola, sendo a terra uma enfermaria, nós estamos aqui para aprender e para sermos curados. E como é que nós vamos ser curados? Através das nossas dificuldades. Uma matéria muito interessante que eu escutei, que eu li essa semana, e ela falava sobre aquela plantinha dorme. Acredito que todos conheçam aquela plantinha, que quando encostam nela, ela se encolhe, né? E em determinado momento ela volta ao normal. Só que aqueles que estavam lidando com essa planta, em dado momento eles deixaram aquela plantinha cair no chão e ela também se encolheu. Aí eles começaram a fazer uma pesquisa. Vamos testar, vamos ensinar a ela a confiar.
Aí eles começaram todos os dias a dar vários tombinhos, até que eles perceberam que em dado momento aquela plantinha parou de se encolher e começou a confiar. E eu acredito e tenho fé que Deus é esse ser soberanamente bom, justo e misericordioso, que Ele não nos pune, mas Ele nos deixa cair várias vezes, até que a gente aprenda a confiar nele, até que a gente tenha coragem, até que a gente olhe e acredite, confie que tudo aquilo que nos acontece é para o nosso bem. Não é porque Deus castiga, como muitos dizem. Como sabemos, Deus é a inteligência suprema. Nada atinge Ele, nada chega até Ele. Ele é infinitamente bom, que nos dá a oportunidade, a cada reencarnação, de vestirmos uma nova roupa, de estarmos aqui, estarmos junto a esses irmãos que nós precisamos estar. Então é essa confiança que a gente vem trazendo dentro de nós, é essa confiança que a gente começa a olhar naquele irmão que se encontra ao nosso lado, que é a oportunidade que nós estamos tendo na bendita misericórdia de Deus, nosso Pai. Quando a gente tiver a certeza disso, a gente vai confiar mais e a gente vai olhar para aqueles que se encontram a nós com mais carinho, com mais amor, e ver nele um irmão necessitado de tudo aquilo que nós também necessitamos, seja o respeito, seja a confiança, seja o amor, seja a dedicação e o zelo. É para isso que nós estamos aqui, nos apoiarmos uns nos outros e seguir em frente. Aqueles que estiverem caídos, dão as mãos para aqueles que estiverem à frente. E aqueles que estiverem à frente, dão as mãos para aqueles que se encontram atrás. E é assim que segue a evolução dos mundos, e é assim que nós desendurecemos nossos corações, e é assim que nós vamos aprendendo a confiar. Então, queridos irmãos, essa lição, ela é muito linda, ela é muito nobre, ela nos dá uma diretriz muito correta de como a gente deve seguir. Quem tiver a oportunidade de ter o Evangelho em sua casa, é o capítulo 5. Vai ver a riqueza que é de conhecimento, vai ver a riqueza que é da bondade infinita de Deus e de Jesus, que tudo passou e nada nos cobra e nos aguarda com muito amor e confiança. Muito obrigada e que Jesus nos abençoe. Hoje sempre. Bom, queridos irmãos, vamos passar para a nossa prece de irradiação e teremos o passo também de irradiação que será aplicado aqui no salão. Todos aqueles que quiserem fechar os olhos e vamos mentalizar, trazer para a nossa tela mental o Mestre Jesus, de braços abertos para nós, irradiando a sua luz, nos trazendo a harmonia necessária a nós todos. E neste momento, vamos convidá-lo para que possa, no nosso pensamento, ir até os nossos lares e que lá possa irradiar a sua luz por todos os cômodos, iluminando todos aqueles que lá se encontram, os nossos familiares, que eles possam receber de Ti, Mestre Jesus, a luz divina da paz, do amparo, todo esse amor que Tu dedicas a cada um. Também, se porventura em nossos lares algum irmão estiver em sofrimento, que possa ser resgatado pela espiritualidade. Mas também queremos Te pedir, Mestre Jesus, por todos aqueles que ainda encontram-se perdidos, navegando nessa existência, sem um caminho seguro, navegando sem saber por onde ir, que eles possam encontrar em Ti tudo aquilo que necessitam, para que de melhor possam ser. Mas também queremos Te pedir, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram enfermos da saúde física, por todos aqueles que também encontram-se em hospitais,
carregados nas suas dores, que possam ser todos amparados, que possam ser todos iluminados com a sua luz divina, para que possam sentir essa proteção tão misericordiosa. Também pedimos pelos enfermeiros, os médicos que cuidam, que eles também possam ter nos seus corações o amor e a dedicação a todos.